Boa tarde novamente, para quem já está conectado. Boa tarde, gente. Se tiver alguma pergunta, quiser fazer, pode digitar, que a Kelinha está aqui ao lado e vai passando para a gente, tá bom? Bom, hoje o Luiz Olavo e eu, vou deixar o Luiz Olavo se apresentar um pouquinho. Vamos dar continuidade àquela série de webinars que a gente já vem fazendo desde junho, que a primeira a gente falou de pessoas, a segunda foi sobre operação jurídica no viés de controladoria, o Rafa fez uma também de LGPD, e hoje a gente vai dar um enfoque nas análises financeiras. Depois a gente vai mostrar a agenda para vocês, que ainda vai ter um webinar com viés de tecnologia e outro de estruturação societária. Como a gente avalia financeiro, como a gente olha os relatórios, mas também olhando o que a gente já viu lá em pessoas, o que a gente viu em controladoria jurídica, da operação jurídica, porque esse é um ponto principal que a gente quer reforçar com vocês nesse webinar. Tá? O relatório, ele nunca deve ser olhado isoladamente. Lógico que a gente tem que ter um olhar de pessoas, um olhar de operação jurídica, um olhar financeiro. Né? O nosso olhar tem que ser financeiro. Está dando resultado ou não está dando resultado? Mas a gente tem que somar com outras informações do negócio para que a gente faça uma análise de longo prazo. Tá bom? Isolado? Bem, me apresentando, minha experiência de consultoria de gestão, tanto na parte de finanças como na parte de pessoas, um pouco de estratégia. Hoje vou participar aqui da uma contribuição na parte de análise financeira dos escritórios, Isso. Com a ajuda da tecnologia. Exatamente. Bom, a nossa agenda é sempre aquele começo do webinar, a provocação sobre governança, gestão e perguntas de tirar o sono. E aí a gente vai falar um pouquinho de uma maneira bem simples, porque a gente entende que quando a gente faz uma análise financeira, não adianta a gente ter milhões de relatórios, né? É importante que a gente tenha bons relatórios com a informação estruturada e confiável e que a gente possa partir dele para chamar outras análises. Mas quais são eles? Qual que é o nosso olhar para aqueles relatórios fundamentais ou vitais para a gente começar uma boa análise financeira? Legal, você vai me corrigir. Para a gente colocar como a gente enxerga, né, os escritórios, que apesar dessas características da OAB, da formatação societária, independente da característica e da essência dos escritórios de advocacia, eles devem ser administrados como negócio. Quer dizer, tem fatura, tem financeiro, tem conta para pagar, tem conta para receber, tem a parte de institucional, tem gestão de pessoas. Quer dizer, ele exige uma gestão como qualquer outro negócio, independente da natureza dele. Tá? E aí, só para a gente, de novo, retomar alguns aspectos que a gente conversou, eu gosto de fazer essa pontuação entre governança e gestão. A governança é o DNA do escritório, como eu quero o meu modelo de negócio, como eu quero a minha ética, a minha política, a minha diretriz, aonde eu quero chegar e como eu vou passar isso para a gestão poder executar. Então, vem com uma diretriz estratégica para que a gestão possa desdobrar isso para a operação e gerar informações confiáveis para a tomada de decisão. A gente vai falar um pouquinho, eu já tenho falado disso nos outros webinars, mas só para a gente poder pontuar, eu vou deixar esse slide para vocês. Depois, esse material fica para quem participa, que é isso? A gente não domina. Tá? Então, a governança vem com direcionamento estratégico, com supervisionando a gestão, pensando nas partes interessadas no negócio, olhando o risco estratégico, conflitos internos, e a operação e a gestão vem para implementar e desdobrar isso para a operação, né? Garantir conformidade, o progresso das ações,
eficiência administrativa, entre outras coisas. E essas perguntas do Rancharan, que eu gosto muito, nós escolhemos 3 para dar enfoque nesse webinar de análise financeira. Como que o escritório faz dinheiro? Eu, como gestor financeiro, ou como operador financeiro, ou como sócio responsável pelo financeiro, ou como conselho de administração da minha governança, eu consigo olhar através das minhas informações, através dos meus resultados, onde eu faço dinheiro? E aí, lembrando, gente, daquela mistura que é muito comum, que fazer dinheiro é onde eu faturo. Não, né? Fazer dinheiro é onde eu tenho resultado, o quanto desse resultado eu trabalho, eu consigo investir e consigo guardar, né? Meus clientes pagam bem no prazo? Eu tenho estrutura financeira, eu tenho organizado financeiramente para acompanhar se meus clientes estão pagando bem no prazo, né? Estou olhando o resultado do meu negócio, o resultado do meu cliente, o resultado da minha equipe. Vivemos dentro das nossas costas, eu estou recebendo suficiente para pagar minhas contas, para remunerar os sócios, para distribuir para a minha equipe e pensar na continuidade do negócio? Então, algumas dessas perguntas que vão permear hoje esses relatórios que nós vamos mostrar, tá? Gente, se tiver alguma pergunta, algum comentário, discordar ou concordar ou quiser participar, fiquem à vontade, tá? Só que tem que ser por escrito para a Keilinha poder interferir a gente aqui, tá? Um dos pontos importantes, e aí o Luiz Olavo, o Rubens e eu discutindo como a gente ia preparar o webinar, eu tenho falado desse slide também em todos os webinars que nós temos feito, que é a tecnologia não anda sozinha, né? Eu posso ter o melhor sistema, outros próprios referências de mercado, se eu não tiver bons processos e pessoas para preparadas para utilizar a tecnologia e conhecedoras do processo, eu não consigo otimizar isso aí. Aí a gente estava discutindo com o Rubens e a gente até falou de nossa vivência, da nossa vivência no meio jurídico. A maior parte dos casos de não conseguir extrair os recursos ou os melhores recursos do sistema está nessa primeira parte, entre alienação, né? E depois a parte de poucos processos e as pessoas pouco treinadas para a utilização da tecnologia. Até porque, gente, quando a gente fala em tecnologia, ela é uma coisa que evolui constantemente. E você acompanhar a evolução, tudo que vem de novo, é realmente um esforço grande, né? Mas a gente acha que é bem importante a gente sempre reforçar isso. A tecnologia não anda sozinha se eu não tiver bons procedimentos e pessoas treinadas para acompanhar o desenvolvimento. Eu queria reforçar que uma das observações que nós temos ao longo desses anos é que uma dificuldade comum é o escritório ter o sistema, mas não ter investido suficientemente na capacitação para o uso do sistema e, às vezes, está subutilizando. Então, às vezes, tem alguns relatórios que são muito úteis, não estão sendo utilizados, ou alguns cadastros que não estão bem feitos e acabam atrapalhando o uso dos relatórios. Então, na nossa experiência, esse investimento, e é comum também, né, às vezes a pessoa é substituída, e a pessoa que entra não teve a oportunidade de passar pelo mesmo treinamento, e a gente tem visto que esse é um desafio do dia a dia, né? A capacitação, principalmente na área financeira, tem um conceito e, enfim, são conceitos, alguns são específicos, são conceitos gerais de finanças, outros são específicos do negócio. Então, a gente vê muita oportunidade nessa área, entre processos, né, e tecnologia e pessoas, muita oportunidade de melhoria em capacitação, treinamento, conhecer melhor a ferramenta que a gente tem. A gente estava até conversando aqui que recentemente a gente visitou alguns clientes e a gente vai falar um pouco do fluxo de caixa, que é um relatório extremamente útil e o pessoal estava deixando de utilizar por desconhecer, ou por um outro ponto que a gente estava discutindo, que é, às vezes tem um pequeno ajuste para fazer, né, Léo? E aí ele, no primeira diferença que dá,
parte para o Excel, ao invés de agir na correção e utilização do sistema. Isso para qualquer sistema, hein, gente? Não é só dos nossos, né? A gente tem de... Por exemplo, o antivírus começa a dar problema, a gente vai desligar o antivírus. Né? Ao invés da gente entender como funciona, como configura, eu estou levando para um outro exemplo que não da análise financeira, mas para ver como a gente resolve. A gente evita, faz não utilizar, desligar, ao invés da gente insistir e ver como funciona da melhor forma. Tá? Esse é um pouco da provocação que a gente tem aqui com vocês que são responsáveis aí do financeiro. Tá? Vamos seguir? Vamos. Então, o que é importante também? Né? Que a solução que vocês utilizarem de tecnologia, ela tem que atender toda a demanda de informação que vocês necessitarem dos variados níveis gerenciais e de governança. Então, por exemplo, se eu estou falando de controle, se eu estou falando da operação, eu tenho que saber, financeiro, eu consigo, pelo sistema, controlar meu contas a pagar, meu contas a receber, meu faturamento, minha conciliação bancária. Quer dizer, a minha operação é assistida por essa solução? Bom, passei para essa fase da operação, eu quero analisar a produtividade, eu quero cruzar meu financeiro com o timesheet, com os contratos que eu tenho para eu avaliar a rentabilidade. A solução me permite isso? Bom, a solução me permite fazer uma análise de TRE, a gente vai falar um pouquinho, por cliente, por equipe, por profissional, e eu consigo levar essa informação para o conselho, para a alta administração, para que eles possam tomar decisões estratégicas. Né? E a ponto dessas decisões retornarem para a gestão e que impacte ou que gere mudanças na minha operação para eu ter uma melhoria contínua. Essa é uma provocação também. Então, a solução que eu utilizar, baseada em tecnologia, processos e pessoas, tem que me gerar informação confiável para todos os níveis. Quer completar alguma coisa? A nossa proposta é poder prover soluções para esses 4 níveis, para essas 4 camadas, desde o controle da operação até a tomada de decisão estratégica. Essa é a nossa proposta. Então, só retomando, no dia 12 de junho, nós fizemos esse mesmo webinar com enfoque em pessoas, que alguns relatórios a gente vai até repassar hoje. Depois a gente fez o de operação jurídica e hoje o de finanças. No dia 24 de setembro, o Rafa vai fazer o de tecnologia, Rafael Carboni. E no dia 31, eu e o Isolado, falamos de estrutura societária. Tá? A gente vai falar um pouquinho de distribuição de lucro e tudo mais. Quem não assistiu e quiser o link dos outros, é só mandar um e-mail aqui para o nosso comercial, que eles mandam o link, tem também no LinkedIn, tá? Vamos lá. De finanças. Vamos. Então, a ideia aqui, apresentando o conceito, vocês devem conhecer, mas repassando, né, boa parte das análises que nós vamos fazer, elas são análises de resultado. Então, aqui são as contas principais, com um demonstrativo de resultado, e a gente está apresentando isso porque a gente vai basear um pouco das análises dos relatórios em cima desses conceitos. Tá? Então, aqui, considerando uma empresa de lucro presumido, como a maioria dos escritórios, a gente teria, como a primeira linha, a receita bruta, né? Depois os impostos, que seriam os impostos sobre faturamento. Então, normalmente, no lucro presumido, a gente assume aí, um percentual de impostos sobre o faturamento, um menos o outro, a gente teria a receita líquida. Depois, a gente tem os custos, que basicamente são todas as despesas que a gente tem, né? Todos os gastos que a gente tem com o corpo jurídico, né? Os advogados, correspondentes, as custas. Então, a receita líquida menos os custos, a gente teria margem de contribuição, que digamos, uma linha de análise muito importante para a gente analisar o quão está saudável a operação jurídica. Depois disso, temos as despesas, que são as despesas do escritório, que normalmente são rateadas entre as equipes. Né? Então, uma margem de contribuição típica, saudável, seria em torno de 50%, ou seja, a minha receita líquida menos os custos, cada equipe deveria estar contribuindo com uma margem de 50% em cima
50% em cima do valor de receita bruta. Tá? Depois, as despesas tipicamente ficam em torno de 25%, depende naturalmente do tipo de banca. Tá? E, por último, os lucros. É muito comum a gente ver na remuneração dos sócios uma parte entrar como custo, ter uma remuneração fixa, uma distribuição fixa, e depois o complemento vir na distribuição no resultado lá embaixo. Tá? Deixa eu fazer A gente ficou discutindo muito porque começar falando sobre o DRE. Né? Para a gente definir o que a gente quer ver, a gente tem que ter um roteiro. Né? A gente tem que ter um mapa vivo que vai estar mostrando para a gente, seja ele por cliente, seja ele por equipe, seja ele por unidade, seja ele por área, né? O meu resultado financeiro. E para a tomada de decisão, eu não posso só ver o resultado sem eu olhar a margem. Então, por exemplo, eu posso ter uma área tributária trabalhista civil no meu escritório, que a tributária dá 70% e a trabalhista dá 10% de margem, né? E dá um resultado negativo, por exemplo. Isso significa que eu tenho que fechar a área trabalhista? A gente vai fazer uma série de análises, mas eu tenho que ter um mapa, eu tenho que ter um roteiro. E a gente entendeu que a DRE é um bom roteiro, é um bom ponto de partida para que eu construa as minhas outras análises, tá? Então, eu não sei quem é familiarizado com a DRE, depois quem quiser mais material, quiser conversar um pouquinho sobre esse material mais conceitual, pode falar com a gente que a gente manda material também, tá? Sobre a parte... Então, eu posso ter... O Luiz Olavo estava falando que depende do tipo de negócio. A parte de lucro ali, ou da margem, além da área, por exemplo, eu posso ter um escritório que tem uma área de massa, eu posso ter um escritório que tenha full service, que tenha uma área de contencioso mais estratégico, eu posso ter uma área especialista. E as margens e os resultados serão completamente diferentes, mas complementares. Depende do que lá a governança está definindo como negócio, de como eu quero fazer a gestão do meu negócio. Tá bom? Vamos seguir agora para ver um pouquinho de quais são os relatórios que a gente sugere, sejam relatórios, digamos, básicos para o acompanhamento financeiro do negócio no dia a dia. Tá? Então, a ideia hoje é a gente discutir esses 5 relatórios, depois, se tiver tempo, a gente vai passar rapidamente por algumas outras análises financeiras também, mas a ideia é focar hoje na apresentação dessas 5 visões aqui. Isso. Tá? Então, na sequência, a gente tem alguns relatórios que a gente imprimiu, um caso que a gente tem, que é um caso, enfim, um caso hipotético. Né? Então, aqui nessa primeira análise, a gente tem o que a gente chama de resultado analítico. Né? A gente pode ter esse relatório em diferentes níveis. Aqui nós estamos vendo o relatório no nível mais agregado, que é o nível... Seria o nível só das contas agregadas. Entrada. Então, aqui no caso, eu tenho uma visão de um período, né, no caso de janeiro a junho. Então, as primeiras colunas são as colunas dos resultados por mês. Depois eu tenho a coluna que eu somo o resultado acumulado. Alguém com o microfone aberto, gente, por favor. Obrigada. Depois eu tenho essa coluna aqui, o total geral. Então, no caso aqui, eu tive de receita no semestre aqui 8.300.000 e comparo com o meu orçamento. Né? Que no caso, uma comparação aqui, com o meu orçamento, eu tenho apenas 60% do meu orçamento realizado. Tá? Depois eu vou analisar os custos estão também abaixo do meu orçamento, que é coerente. Tá? Então, tem custo aqui. Então, eu tive uma receita de 8.300.000, um custo de 5.200.000. Então, aqui estamos vendo um custo um pouco maior do que aquele percentual típico que a gente estava analisando. Tá? Lembrando que aqui é um caso hipotético. Tá? Uma margem de contribuição que é a receita menos a despesa, aqui no caso, menos o custo. Depois eu tenho as despesas. O resultado antes do imposto de renda, aqui nesse caso eu estou vendo um demonstrativo de resultado, um formato um pouco diferente daquilo que a gente tinha apresentado, eu apresento os impostos depois do resultado. O demonstrativo de resultado ele pode ser visto de diferentes formas.
aquele primeiro formato que a gente mostrou, um formato mais simplificado. Aqui é um formato um pouco diferente no caso de uma empresa de lucro real. Então, a gente teria um resultado de 1,5 milhão, né? Os tributos de 1.400.000, sobrando um resultado muito pequeno aqui no caso, um resultado de 150 mil. Tá? Aqui é uma outra visão, já tirando um outro exemplo, um outro período, né? Em que, por exemplo, eu apresento o mesmo relatório, só que com um nível de abertura a mais. Então, aqui, por exemplo, no caso dos custos, eu tenho custos do próprio pessoal e despesas que eu fiz para clientes, despesas que eu não recuperei. Então, tem um nível de abertura maior aqui nesse relatório. Por exemplo, aqui embaixo, em despesas, que são despesas do escritório, eu tenho despesas abertas à população, telecomunicação, né, e assim por diante. Tá? Então, só para vocês entenderem que eu poderia ter esse mesmo relatório, uma análise mais fechada ou mais detalhada, tá certo? Sempre comparando o meu realizado com o meu orçado. Então, essa é uma análise bastante rica, bastante difícil. Claro, pressupõe que eu tenha feito um orçamento nesse nível mais detalhado de contas, tá? Que é uma recomendação que a gente tem. É uma disciplina financeira que os escritórios... A gente tem visto que a maioria dos escritórios tem essa disciplina de fazer o orçamento. Outra coisa, né, pegando aquele gancho, às vezes eu tenho lá meu relatório de faturamento, a gente vai falar dele, a hora que eu puxo esse relatório, só exemplificando coisas que a gente vê no dia a dia. Eu dou o relatório de faturamento da CEF, a hora que eu vou puxar esse relatório, eu sei que eu tive lá uma receita diferente, e está nesse relatório apresentando, não bate, eu não confio nesse relatório. Nessa hora, acesse seu fornecedor, pede para ajudar, porque às vezes é alguma configuração de cadastro, é alguma classificação de conta, e aí, na hora que puxa para gerar outro relatório, dá uma distorção. E aí a gente aposenta o relatório, só para a gente ir reforçando esse... Tem vários desafios. A Simone citou um desafio, tem diversos outros desafios. Por exemplo, a questão da visão de caixa. Às vezes você fez uma operação, só que a liquidação foi num período diferente. Então, você acha estranho o resultado daquele período, mas a entrada do dinheiro foi no período seguinte. Então, essas análises todas têm que ser feitas. Enfim, às vezes são um pouco mais trabalhosas, mas, enfim, isso é um exercício que os escritórios têm, enfim, têm trabalhado, enfim, a gente pode ajudar, né? E a recomendação é que sempre esteja usando o sistema. Se tiver alguma divergência, vamos entender qual o motivo da divergência. Pode ser algum dado, como ela citou, de cadastro, pode ser algum dado que foi cadastrado errado, enfim. Tem uma série de motivos que... O importante é não desistir do uso do relatório. Eu me lembrei de um caso que uma vez o cliente... Gente, pode ser bug do sistema também, tá? A gente não está aqui para se isentar de culpa, não. Mas a gente teve um caso uma vez que a pessoa falava que o relatório sempre dava erro, pedia para uma pessoa sair de um jeito, pedia para outra pessoa sair de um jeito. E aí a gente resolveu fazer um teste. Colocou as duas pessoas sentadas em computadores separados e deu a mesma instrução, tá? E as duas extraíram relatórios completamente diferentes, né? E aí tem o entendimento que existe uma divergência do relatório e sistêmica. Então, de novo, eu volto naquela questão do processo, pessoas e tecnologia. E para isso, uma das coisas que a gente tem orientado também é que a gente predefina no máximo 10 relatórios, que aqueles relatórios vão estar configurados independente da pessoa que tirar. Está lá, preparado aquele relatório, pré-fixado, você sabe que ao tirar, aquilo vai conferir independente da pessoa que tira. Fala, eu quero ter essa visão, relatório, movimentação, fluxo de caixa, faturamento ABC. São esses relatórios que eu vou trabalhar como base, como estrutura da minha análise financeira, e depois eu vou cruzar ou extrair outros relatórios. Mas eu tenho ciência que aquilo lá está batendo, que confere, fica muito mais fácil, inclusive, ver se eu tenho diferença nos outros relatórios. Para que eu também confie no sistema, porque é muito ruim a gente trabalhar com a sensação de que não está confiando na informação gerada, tá? Bem, seguindo,
a sugestão é a gente olhar... Isso aqui seria uma visão também de DRE, só que uma visão gráfica, certo? Vou passar para o... Uma coisa é importante, gente. Tem sócio que gosta de ver gráfico. A parte da equipe financeira, se ela é muito analítica, ela gosta de ver em quantos mais níveis maior. Tem sócio que gosta de ver de forma reduzida. O importante não é que você usando um modelo, você tem que usar aquele modelo. Se o sistema lhe permitir ver de diversas formas, é importante que a gente fale com o sócio, ou fale com a gestão, do jeito que a pessoa se sente mais confortável de interpretar aqueles números, tá? Ok. Então, dentro daquela proposta que nós tínhamos feito de olhar 5 análises, essa seria a segunda. Ela também está estruturada por contas. Aqui tem um período grande agregado, nesse exemplo aqui. E aqui, interessante é que eu tenho uma posição inicial, tenho as contas de resultado e tenho a posição final. E nesse relatório eu consigo abrir, dependendo de como eu extraio o relatório, eu consigo abrir qual é não só a posição, mas como aquela posição está composta. Então, aqui no caso, como exemplo, eu estou vendo o saldo final, nós temos um saldo final do período aqui de 187, como é que ele é composto? Então, eu tenho 520 mil em contas, depois eu tenho um saldo, um valor pequeno aqui em transitórias, tem um outro valor aqui a pagar, que são tributos, que a gente está chamando de valor agregado. Eu tenho adiantamento de clientes, são valores que estão em livros, são valores que, enfim, entram como negativos, são valores que eu estou devendo, né? São valores a recolher para os clientes. E ela tem aqui uma conta de profissionais, menos 325, ou seja, são valores que eu estou devendo aos profissionais. Então, aqui também é uma forma de eu ver como é essa minha posição de caixa, como é que ela está composta. Poderia também ter um terceiro nível, que eu abro as contas de cada banco, tá certo? E assim por diante. Tá? Então, aqui é apenas um exemplo. Então, é uma outra análise que a gente recomenda também que seja feita, de novo, baseada na estrutura de resultado, receita, custos, despesas, mas com a posição inicial e a posição final. Tá? Seguindo, fluxo de caixa. Né? Então, o fluxo de caixa, aí já a proposta é eu ver o futuro. Tá? Então, aqui nesse exemplo que a gente está apresentando, eu tenho fluxo de caixa de 2 dias para frente. Então, imagina que eu tivesse no dia 27, na quarta-feira, quando eu tirei esse relatório. Então, na quarta-feira, eu tinha uma posição de caixa aqui de 230 mil reais. Tinha previsão de entradas, que é essa coluna aqui, de 9 mil reais, dessas diversas faturas de cliente aqui. Tinha uma previsão de saídas, né, os pagamentos a fornecedores aqui de 8 mil, né, compondo um caixa previsto para fechar o dia um pouquinho maior do que eu iniciei o dia. Então, 229 no início, está uma previsão de 230. Já no dia 28, eu tenho a previsão de entrada de mais 13 mil reais de clientes e não tem nenhuma previsão de saída. Então, a minha previsão é que no dia 28, seria quinta-feira, né, eu teria uma posição de caixa de 244. Aqui é o total, aqui embaixo é o total de entradas e saídas. Então, esse relatório ele é muito importante que seja visto diariamente com uma visão de uma semana, de um mês para frente, para que eu me antecipe às situações de caixa que eu vou enfrentar. Ou se eu tenho uma situação que eu estou com muito caixa e eu vou fazer uma aplicação, ou se eu estou com uma previsão de um furo de caixa, porque eventualmente eu tenho uma despesa muito alta, algum investimento, e aí eu tenho que fazer alguma gestão para evitar que isso aconteça. Ou tomar algum recurso em banco, ou tentar antecipar algum recebimento de cliente, fazer uma negociação, ou fazer uma negociação com algum fornecedor, postergar algum pagamento. Então, essa análise aqui, de novo, a gente vê alguns escritórios que tentam fazer sem o auxílio do sistema, e evidentemente que é mais difícil, porque eu tenho que lembrar de tudo que está previsto entrar e sair, quando aqui o sistema já traz essa informação para
né, para o financeiro do escritório. A gente acredita que facilite muito a vida do financeiro. É evidente que eu tenho que estar com as coisas bem cadastradas, né, os eventos todos previstos. Basicamente, o sistema tira as informações das faturas, né, no caso das entradas e dos pagamentos que estão programados. Gente, eu sei que isso não acontece no escritório de vocês, tá? Mas em alguns escritórios, né, o que a gente vê? Uma gestão por caixa, né? Chega em determinado dia do mês, os sócios olham e falam, olha, tem tanto lá, tem 244 mil, vamos distribuir. Né? Vamos distribuir, porque é isso, preciso animar a equipe, tudo mais, e esquece de olhar, né, o que vem pela frente. Então, esse ponto que o Luiz Olavo está colocando é bem importante. A gente não pode fazer uma análise pontual, a gente tem que fazer uma análise conjunta. Olha, quanto que eu tenho lá para frente? Eu vou ter algum dispêndio grande? Eu estou fazendo essa distribuição de 244 mil em outubro, e vem aí, por exemplo, pagamento de 13º. Como que está isso projetado? Quanto que eu tenho que reservar? Tenho 244 hoje, tenho o resultado no mês, mas e o seguinte? E o dia seguinte? Né? Então, uma das coisas que a gente foca aqui nessas discussões de conteúdo é um relatório não deve ser olhado isoladamente. Né? Olhar o caixa é rei, gente. O caixa manda ali no dia a dia, mas a gente tem que olhar as projeções, são análises complementares. Né? E um sócio tem um olhar mais para o caixa, o outro tem um olhar mais para a continuidade, o outro tem um olhar mais para investimento, e o nosso papel, enquanto gestores, enquanto operadores, ali apoiando na decisão dos sócios, que são os empreendedores, os governantes, é mostrar o impacto disso, né? Ou se eu distribuir isso, o que vai acontecer? Então, eu acho que nós temos fluência nesses 4, 5 relatórios, vai nos dar argumento para poder tentar também apoiá-los em decisões mais assertivas financeiramente. Tá? Eu queria contribuir aqui com o exemplo. Então, nos relatórios anteriores, a gente viu que a gente não está fazendo um orçamento de receita. A gente está com um orçamento de receita um pouquinho abaixo. Eu posso estar com caixa positivo, mas isso é um indicativo de que, em algum momento, vai virar esse caixa para mim. Né? Então, se eu estou rodando com 90%, 85% da receita que eu previ no meu orçamento, né? E eu tenho caixa, eu vou distribuir, em algum momento eu vou passar apuros, porque se eu tivesse realmente acompanhando o meu resultado versus orçado, estivesse acima do orçado, é um indicativo que eu vou chegar no final do ano com um resultado acima do que eu previ, e não ao contrário. Né? Então, acho que como a Simone falou, a composição olhar esses relatórios como um todo ajuda na tomada de decisão. Ok? Então, passando para o próximo relatório que a gente queria mostrar, aí já fazendo uma análise aqui nesse exemplo, também de resultado, comparando as equipes. Então, aqui no caso, não sei se dá para vocês lerem, eu tenho nas colunas as equipes. Então, a primeira equipe aqui é uma equipe de recuperação judicial, a segunda de regulatório, a terceira de societário, tem 2 de societário, societário 1 e societário 2 e trabalhista. Então, para cada um deles, eu tenho a coluna do que foi orçado nas diversas contas, e o que foi realizado. Tá? Então, aqui no caso, nós temos o societário 1 que só aparece o realizado, provavelmente porque essa equipe foi constituída depois que foi feito o orçamento, ou seja, essa equipe não tem orçamento, então o relatório só mostra o realizado. Tá? Então, de novo, aqui uma outra análise complementar às anteriores, em que eu olho um pouco do resultado já quebrado por equipe. Tá? Então, vamos seguir. Essa próxima análise, aqui também imagino que esteja um pouquinho difícil para vocês lerem, mas eu vou tentar comentar aqui. Vamos pegar, por exemplo, então, qual seria o resultado desse cliente aqui, o cliente 615. Então, teve uma receita bruta no período, esse período aqui que nós estamos analisando é um período de 6 meses. Teve uma receita bruta de 78 mil, tributos em torno de 15%, 13.600 e uma receita líquida de 64. Aqui, nesse quadro, temos os custos. Né?
Então, tem custo com os advogados, né, o corpo jurídico, despesas que eu incorri em favor do cliente. Depois, a terceira coluna, 4.600 despesas que eu incorri que não são cobráveis. Aqui são as despesas 466 entrando como positivo, né, abatendo, né, o custo despesas que são recuperáveis. Depois teve um rateio de custos indiretos, compondo um custo total desse cliente nesse período de 23. Então, se eu tenho 64 de receita líquida menos 23, eu vou ter um resultado, uma margem de contribuição de 41, que é 50% da minha receita bruta. Então, esse é um exemplo, mais ou menos, que fica dentro daqueles parâmetros que a gente recomenda, uma margem de contribuição em torno de 50%. Depois eu tenho uma despesa administrativa rateada e um resultado final, aqui no caso, um resultado final muito positivo. Aqui, nesse exemplo, as despesas estão abaixo do que seriam as despesas típicas, né? Então, eu estou tendo aqui, nesse caso, um resultado final de lucro desse cliente, quase 44% do honorário bruto. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma outra análise, um pouquinho mais detalhada, mas é um DRE por cliente. Só relembrando para quem assistiu os outros webinars, né? É daí que eu posso tirar as boas práticas. Lembra lá que a gente falou da central de oportunidade, da gente ver análise de contrato, de precificação? O que eu acertei aqui nesse cliente que está funcionando, o modelo de gestão de equipe, de distribuição de trabalho, ou de tipo de trabalho, às vezes é o tipo de trabalho que me dá uma maior rentabilidade, mas é daqui que a gente pode ir tirando, por exemplo, olha lá, teve esse que teve 55%, 49%, 50% de margem, que está com margem negativa. 62, 67, né? Aqui está negativo, aqui está menos de 65. Quer dizer, o que eu posso pegar disso? Olhar para contratos, olhar como eu estou fazendo a distribuição do trabalho para tentar levar as melhores práticas para eu ver por que um está dando tanto resultado e o outro não. Tá? Só para a gente pensar que a ferramenta a gente está fazendo uma análise também para olhar o negócio como um todo. Tá? Então, isso serve muito para ajudar. Ou mesmo a margem. Né? Acho que são pontos importantes da gente olhar. Tá. Bem, então olhamos os relatórios que a gente tinha proposto, que são esses 5 relatórios. Agora a gente vai mostrar algumas outras análises também dentro do enfoque financeiro. Então, por exemplo, um acompanhamento do faturamento. Aqui nós estamos mostrando 3 exemplos de relatórios que a gente aqui gosta de acompanhar. Então, o primeiro seria uma curva ABC de faturamento. Então, aqui nesse exemplo aqui, nós temos esses 12 primeiros clientes aqui. Eles compõem 50% da receita do escritório e depois eu tenho todos os outros clientes. Aqui, no caso, eu tenho um cliente isolado que ele sozinho já representa 25, um quarto da receita do escritório, uma enorme concentração. E depois eu tenho os outros clientes que já com uma receita proporcionalmente menor, né? 5%, 3% e assim por diante. Então, isso é uma análise para a gente ver o quão concentrado nós estamos. Né? A recomendação sempre é que você tenha nessa primeira composição aqui de 50%, pelo menos aí 10 clientes, para não ficar muito concentrado. Enfim, essa é uma análise que é útil que o escritório esteja fazendo a cada período, a cada ano, a cada 6 meses. Tá? Aqui é uma visão, aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, evolução do faturamento versus meta. Então, aqui, por exemplo, é a evolução do faturamento mensal. Então, em azul é a meta que foi estabelecida. Então, nesse exemplo aqui, eu estou caminhando um pouco abaixo da meta, mês a mês, tá certo? Então, é uma forma gráfica de a gente acompanhar e eventualmente, nas reuniões mensais com os sócios, a gente mostrar e falar assim, gente, estamos com o faturamento abaixo, nós estamos aqui, no caso, 87% do nosso faturamento. Então, a gente tem que fazer ações para recuperação. Então, aqui nós estamos mostrando um exemplo gráfico para facilitar, né, a visualização. Deixa eu só aproveitar, apesar de a gente estar mostrando o relatório de faturamento, gente, está vendo aqui, para quem usa o Legal Desk, né, e usa o dashboard, para ver aqui, dá para ver até a mesma visão que eu estou tendo do faturamento,
do recebimento, né? Que é muito importante também, quer dizer, o que eu faturei, o que eu estou efetivamente recebendo. Dá para ter uma visão do custo, dá para ter uma visão com o olhar da margem, das despesas e resultado. Tá? Então, isso que é muito bacana. Eu posso conseguir olhar, e o sócio pode conseguir acessar e ver graficamente o resultado, até para ele ter aquela coisa, eu quero bater o olho e ver como é que nós estamos. Né? E aí, isso, eu adoro esse gráfico aqui, o pessoal tem gostado bastante. Aqui é uma evolução do faturamento também, só que já aberta por cliente. Tá? Então, aqui eu tenho para cada cliente qual foi o faturamento mês a mês. Aqui é uma coisa menos gráfica, mais em forma de tabela, mas também é útil. E aqui eu vejo, Então, são diferentes, são relatórios que a gente tem usado no nosso dia a dia e nós recomendamos que vocês usem também. Tá? Então, aqui é uma evolução do faturamento. Poderia, nesse caso aqui está agrupado por cliente, a gente usa também muito a evolução do faturamento por sócio, também é uma outra visão que é bastante útil. Né? Aqui uma outra visão bem diferente, que a gente tem o faturamento composto, a gente agrupa os clientes digamos, pelo tempo que esses clientes estão na casa. Então, aqui no caso, clientes que foram abertos em 2011, tem só 2%. Clientes que foram abertos em 2013, aqui tem grande maioria. Então, aqui no caso, nas nossas reuniões que nós fazemos, a gente sempre olha essa análise. Como é que está a evolução do nosso faturamento em relação ao tempo de existência desses clientes? Outra coisa, gente. Quanto tempo eu estou sem gerar negócio nesse cliente? Quantos clientes que estão na minha base desde 2011 não consomem mais nada? São várias análises que a gente pode ir fazendo e que é importante olhar naquele sentido de trabalhar a carteira existente, naquela visão de negócio comercial. Eu preciso crescer, eu já estou dentro do cliente, ele é meu cliente, tenho oportunidade, tenho relacionamento. Quanto que eu estou movimentando, né? Isso para ações comerciais, para gerar oportunidade, é muito importante, tá? Bem, então, passamos aqui rapidamente algumas análises de faturamento. Aqui nós não vamos ter tempo de olhar, mas aqui é só uma tela que mostra algumas análises que a gente tem disponível também no Legal Desk de clientes. Então, uma que a gente usa bastante é essa de aging por cliente. Né? A gente tem aqui embaixo uma que a gente recomenda, que é muito rica, que é a posição financeira de caso, que a gente tem um detalhamento financeiro do caso, com faturamento, com os profissionais que trabalharam, qual que é a margem que o caso tem. Do mesmo jeito que você entra no cliente lá para lançar o timesheet, é como se no final tivesse um campinho lá, exibir e ele mostra a posição financeira daquele caso. Então é muito bacana. Hoje a ideia, gente, é a gente passar um pouco do que tem, para quem quiser conhecer mais, agendar com um gerente de conta, ou pedir aqui para a nossa área comercial também mostrar, ou para tirar dúvida de conceitos para o nosso time. A ideia é poder colocar assim, olha, não adianta eu querer ter um monte, eu preciso olhar e tornar consistente os meus relatórios, né? E saber que tem como extrair a informação. Acho que esse é um ponto importante aí. Eu sou fã da exposição financeira. A gente até... acho que é um termômetro muito importante. Bem, então, a proposta que a gente tinha para hoje, né? A gente quer deixar 10 minutos aí para perguntas e respostas. Antes, queria só apresentar aqui um pouquinho da agenda dos próximos eventos que nós temos. Né? Então, nós temos, todo semestre, a gente faz treinamentos do Sijuri. Normalmente, a gente oferece 3 treinamentos. O de faturamento, que vai acontecer agora em setembro, né? Na semana de 9 a 13. Depois, nós temos o de relatórios gerenciais, que é na semana seguinte. E depois temos o relatório financeiro, que vai ser em outubro, aqui de 14 a 18 de outubro. Nós temos também o treinamento que a gente oferece, tem oferecido também todo semestre, que é um treinamento mais de gestão. Que era um curso que a gente tinha na GV, a gente deu uma enxugada e a gente faz um dia discutindo governança, um dia planejamento, um dia gestão de pessoas, um dia de financeiro, tudo baseado num case, um dia de controladoria jurídica, tudo baseado num case
para que a gente possa fazer uma simulação, discussão e tornar rica essa discussão, tá? Tá bem interessante, quem tiver interesse, a gente tem publicado também bastante no LinkedIn essas agendas, tá? Depois o Rafa também vai falar de tecnologia no dia 24 de setembro, que nem a gente mostrou lá. Eu estou indo para Brasília, não sei se tem alguém aí de fora também, vai ter um evento da OAB lá em Brasília. Eu tenho divulgado também no meu LinkedIn, no Facebook, esses dias eu coloquei no Facebook. Vai ter uma palestra do Milton, dessa parceria que a gente fez com o César, de honorários advocatícios. Vou falar de governança num evento que vai ter da BNC Treinamentos, agora também no dia 10 de outubro. E a de estruturação societária no dia 31 de outubro. E o Tech Day nosso, que será dia 5 de dezembro. A gente tem postado bastante, constantemente, esses eventos no LinkedIn, no Facebook. Fica à vontade para adicionar quem já é nosso contato. E, Flávia, assim, né, um sonho poder ter caixa, poder aplicar, poder fazer reserva, poder distribuir para os sócios e poder aplicar, porque a gente tem que deixar esses sócios felizes também, né? Concordamos com você, viu? É muito frustrante para o gerente financeiro nunca ter caixa para poder fazer uma aplicação mais sofisticada. É isso aí. O que é aqui? Então, tem uma pergunta aqui. Ah, não está teu contato aí, Eliane. Depois a gente ajusta. Depois a gente ajusta. Então, tem uma pergunta aqui. Posição financeira é muito importante para controlar eventual gap do caso? Gap de caso e permite análise de rentabilidade do caso. André. Isso aqui é uma Vocês contribuição, entenderam a pergunta, gente? uma contribuição do André, ele é administrador de um escritório do Rio. Beijo para todo mundo, André. É muito importante, a gente concorda com você. Essa visão financeira, ela é muito importante que a gente acompanhe isso. Tá? Tem mais alguma pergunta? Tem. A Patrícia Maia perguntando se o BNC treinamento será online. Não. Seria bom repetir a pergunta, que talvez nem todo mundo tenha ouvido. Ela está perguntando sobre o evento de governança que vai acontecer em outubro, da BNC Treinamentos. Deixa eu ver aqui se eu tenho onde vai ser. Ela perguntou se seria online, né? Geralmente eu sei em cima, 5 minutos antes do evento. Mas é presencial. É presencial aqui em São Paulo. Eu vou postar e depois mando para vocês. Eu estou tentando procurar aqui no meu WhatsApp, que sei que tem. O pessoal estava até discutindo hoje, mas depois eu passo para quem quiser a informação. Tem mais alguma pergunta? A Elizabeth quer saber, esses relatórios têm como mensurar o tempo gasto nos casos? Sim. Não esses, mas tem relatório próprio para isso. A Beth está perguntando o tempo. Naquele relatório de posição financeira do caso, a gente acabou não mostrando, a gente tem profissional por profissional, quantas horas ele lançou no caso e qual que é o valor de receita associado. Então, tem sim as horas, né, a produção, né, as horas que cada advogado trabalhou. Mais alguma pergunta? Vamos aguardar para ver se surge mais alguma pergunta. Eu não tenho, vou perguntar aqui onde que é onde será o evento. Vou perguntar aqui. Sem que me responderem, eu dou uma posição para vocês. O objetivo hoje foi passar um pouco, uma visão um pouco mais ampla, né? É claro que esse assunto de relatórios financeiros ele é muito vasto, muito amplo. Cada um daqueles subtópicos já seria talvez um seminário, né? Uma visão de cliente, uma visão de carteira, de equipe, né? A visão consolidada do escritório, né? Então, a nossa ideia hoje era tentar passar da nossa experiência, né, dos principais relatórios e ficar aberto. E a ideia é assim, ao invés de investir tempo construindo Excel, usem melhor os sistemas que vocês têm para que vocês possam dedicar mais tempo para análises críticas, né? Para gerar informação financeira, para gerar informação gerencial, porque isso vai fazer diferença.
Olha, a Flávia está fazendo uma pergunta que eu acho bem legal. Ela fala assim, naquele relatório de orçamento, receita versus meta, faz parte das melhores práticas incluir possíveis sucumbências? Eu acho que se o escritório tiver a capacidade de prever, eu acho difícil é o tempo, né? O timing da O sucumbência. pessoal agora, com essa questão da sucumbência, está valendo, principalmente nas questões que teve essa mudança aí, o pessoal tem considerado sim, tá? Mas é preciso definir critérios de como vocês vão colocar, sim. Eu acho que o grande desafio é saber o timing, né? Exatamente. O momento. Porque, estamos com... eu acho que a gente podemos agora agradecer a todos. Tivemos 36 participantes. Né? Gostaríamos de agradecer a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Espero que vocês participem dos próximos. A gente também aceita sugestão de vocês, de alguns temas que vocês queiram ouvir, ou que a gente reforce, ou que a gente repita, ou que a gente dê continuidade, né? A gente... Que Flávia que é a Flavinha? Só está como Flávia. Que saudade sua! Agora você está chique, vamos combinar um café. Fiquem à vontade para sugerir. Nossa, a Francesca mandou um abraço para a gente também. Beijo, Francesca. E tem sugestão. Obrigada, Daniel. O Daniel tem interesse nos anteriores, né? Depois a gente disponibiliza, Daniel. Daniel, todos os webinars têm o link nos convites. Na próxima divulgação também vai ter todos, inclusive o de hoje. A gente já vai fazer a divulgação assim que a gente editar o vídeo. Tendo alguma dificuldade, é só ligar para cá, falar com a Keila, ela resolve. Daniel, se quiser me mandar um e-mail, eu mando o link de todos os anteriores. Tchau, gente. Obrigada, viu? Não entendi. Obrigada, Alice. Tchau, Flávia. Aquele é o máximo, é mesmo. Dá um trabalho pra gente aqui, viu? Beijo, Núbia. Bom ver você aqui. Você conhece o Daí? Alice. Acho que é pouco tempo, na verdade, para mostrar relatório. Né? Relatório é uma coisa que toma muito tempo para mostrar. Não dá para ser... Ela não aguenta ficar mais tempo. Aí depois a gente pergunta. Então, estamos? Você vai dar bronca sem beber bimba? Lógico que não. Tem duas pessoas. Temos clientes ainda também. A Luciene, o Thiago, a Núbia, a Elizabeth, Kátia. Todos queridos, a gente está aqui com o microfone aberto, que nem final do Jornal Nacional, para ver se tem mais alguma pergunta, mais algum beijo. A gente gosta de beijo. Então tá, beijo para vocês. Beijo. Tchau, Carlos. Carlos, obrigado pela audiência.